Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 2 de setembro de 2025. Putin vai à China enquanto a Ucrânia retoma territórios. Quero convidá-los, vocês que não são inscritos, a inscreverem-se no canal, porque aqui vocês veem a verdade, sempre. Também deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam os seus comentários. Ajudem o canal a crescer, porque o algoritmo do YouTube, ele distribui quanto mais likes e quanto mais assistentes, quanto mais visualizações o vídeo tiver. Eu conto com vocês. Ajudem a fortalecer o canal. E para isso é importante o compartilhamento também. Obrigado. Bom, após 3 anos, praticamente desde o início da segunda fase avassaladora da guerra na Ucrânia, que começou em 2014, na realidade, a partir de 2022, por aproximadamente 3 anos, pelo menos até a posse do presidente americano, o ditador da Rússia viveu um ostracismo, era um pária internacional e muito lógico até pelos crimes que ele cometeu na Ucrânia e que continua cometendo. Mas agora ele está de volta ao cenário global e foi resgatado ninguém mais, ninguém menos do que pelo presidente americano. Em 1º de setembro, ele foi fotografado ombro a ombro com líderes da China e da Índia, enquanto o presidente chinês Xi Jinping abria a cúpula da Organização de Cooperação de Xangai, em Tianjin, e pediu, vocês vejam só o detalhe, pediu uma nova ordem mundial. Uma ordem mundial que todo mundo fala que a ordem mundial vai mudar, e muita gente saudava essa ordem mundial, a nova ordem mundial, contra a ordem que era dominada pelos Estados Unidos, como uma nova ordem boa. Só que aí vai a má notícia. Essa nova ordem mundial é a ordem mundial das ditaduras. É a ordem mundial que não há democracia, não há escolha, não há liberdade. A maioria desses países, as pessoas não têm nem direito de viajar para o exterior, né? Não tem, a livre iniciativa é proibida. Então, uma série de coisas, apenas algumas elites que participam do desenvolvimento da economia. Exemplo da Rússia, China, né? Coisas assim. Né? E diz ainda Xi Jinping: devemos continuar a tomar uma posição clara contra o hegemonismo e a política de poder e praticar o verdadeiro multilateralismo, né? Falou o Xi Jinping. Está muito longe do Putin de 2023, que estava sendo ridicularizado por ter que recorrer à Coreia do Norte. Em busca de apoio internacional, tamanha foi a degradação da posição global da Rússia desde o lançamento dessa invasão, segunda fase, em 2022. Um dos outros sinais de grandes mudanças, né, que eu falei brevemente no início, foi o encontro do presidente americano, Donald Trump, com Putin no Alasca, que marcou outro ponto na virada, na forma como o mundo se relaciona com Vladimir Putin, ou se relaciona com a Rússia. Alguns poderiam dizer que não está errado. Embora a cúpula do Alasca tenha terminado sem um cessar-fogo, ela destacou um desenvolvimento significativo. O isolamento internacional de Moscou está começando a acabar, ou já acabou, né? Embora que a Europa ainda não acabou, né? Tem ainda países alinhados com a Europa, inclusive Japão, Austrália, daquela região, não acabaram e ainda mantêm as suas sanções. Para os aliados da Rússia, da Coreia do Norte, do Irã, China e Hungria, a cúpula sinalizou uma mudança de narrativa. Apoiar Moscou é mais visto apenas como um apoio, não é mais visto como um apoio à guerra, mas como apoio à paz. Mas que paz? A paz nos termos de Putin, a paz nos termos desse ditador que quer, os termos dele, a capitulação da Ucrânia. Alguns responderam rapidamente. O húngaro Viktor Orbán
recusou-se a assinar a declaração conjunta da União Europeia apoiando a Ucrânia e pediu uma cúpula União Europeia-Rússia. E ele não assina nada apoiando a Ucrânia. É um filho ainda do sistema soviético que foi eleito nas eleições e, na realidade, escolhido como primeiro-ministro da Hungria. E também o eslovaco Robert Fico elogiou as negociações da Alaska e repetiu a propaganda do Kremlin sobre as raízes históricas da guerra e a necessidade de garantias de segurança para ambos os lados, como se qualquer história justificasse os assassinatos e os crimes em massa cometidos pelo ditador da Rússia. Putin também conversou com líderes da China, Coreia do Norte, Bielorrússia. Bielorrússia, acho que eu não devia nem citar aqui, porque é um capacho do ditador da Rússia. A nação bielorrussa que tem um povo bonito, maravilhoso, inteligente, mas dominado por essa ditadura feroz também na Bielorrússia. Então, ele falou com essas pessoas antes da cúpula, informando-as sobre as negociações, reafirmando a cooperação estratégica. O Putin fez isso. Na realidade, isso também não significa nada, porque aí descobriu-se o seguinte, que o ditador da Rússia, ele mente porque enganam ele, mentem para ele, mas acho que ele sabe disso. Muitos acham que eles não sabem, porque eles acham que, alguns analistas, que o general, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas da Rússia, o general Valery Gerasimov, ele atribui a Putin, para dar força para o Putin, vitórias inexistentes, que a guerra sob o comando de Putin, ele traz algumas vitórias. Então, os generais enganam o ditador russo. Essa é a minha avaliação. Generais russos continuam a relatar para esse mesmo ditador, Vladimir Putin, sobre vitórias inexistentes. Por exemplo, no sábado, o chefe do Estado-Maior da Rússia, o Gerasimov, que eu falei, ao relatar a quantidade de território que os ocupantes conseguiram capturar na primavera e no verão, mostrou um mapa da frente absolutamente não correspondente à situação em campo. Então o mapa tinha avançado mais do que estava a situação. Ele não mostrou o recuo das tropas russas face ao avanço ucraniano. E o Putin concorda com esse mapa que foi apresentado para ele. Isso, muitos analistas internacionais têm notado isso. Ele comparou, inclusive, mapas do monitoramento, que é um monitoramento ucraniano do Deep State, e com o mapa demonstrado pelos generais. Tem um analista que fez isso, chamado... ele escreve numa plataforma, no X, e o pseudônimo dele é D''Mitridates. Mitridates, D''Mitridates. Então, ele diz que esse mapa não é a verdade, E esse mapa do Deep State é um mapa, ele deve ter pegado um mapa mais antigo, e ele diz que foi capturado e avançou em regiões, inclusive, onde eles tinham lá aquelas tropas que conseguiram se infiltrar e que foram neutralizadas depois pelos ucranianos. Ele estava andando ali como área ocupada e controlada pela Rússia. Então, eles estão na contramão de tudo, os russos. Estão falando mentiras, e o ditador repete mentiras, e ele deve estar agora lá na China, em Jiangping, falando mentiras, pedindo ajuda, porque o que nota-se é que esses países que lá estão presentes, que fazem parte desse grupo coordenado pela China, ele está tentando buscar ajuda com esses países, para que eles ajudem ele na guerra, já que a economia dele está quebrada, está falida, e ele não está preocupado com a economia da Rússia, ele não está preocupado com o povo russo, ele está preocupado com a guerra. Ele quer conquistar toda a Ucrânia. Então, isso aí deve estar sendo discutido também. E ele diz que, só uma curiosidade, ali em Dobropilha, ele aparece naquele mapa como ali já está sob controle, é russo. E os russos expulsaram, não deixaram eles entrar na cidade. Se infiltraram, então essa área de Dobropilha, ele considera que é deles. Errado. Então eles trabalham muito com mentiras. E o Putin deve ter levado essas mentiras para eles. Agora, um dado muito importante.
eu não descobri, mas alguns analistas que observaram a entrevista do general Valéry e falando através de divulgado pela imprensa, no fundo tinha um mapa da Ucrânia, ali do lado da Rússia, né, que é junto à fronteira. E eles colocaram como Rússia, aquelas regiões que eles acham que é a Rússia, que eles já conquistaram parte, colocaram elas inteiras. Aquilo que o ditador da Rússia quer que a Ucrânia se afaste, que vá embora, né? E retire para ter a paz. E ele vai jurar, né, como um bom coroinha, que não vai mais invadir, vai mentir, né? Mas eles colocaram também 2 regiões que eles não controlam nada e foram expulsos recentemente, que é Sumi e colocaram a região inteira da província de Sumi e de Kharkiv como russas no mapa da Rússia. Então, não dá para acreditar nessa negociação de paz e nem nenhuma negociação de paz, né? Comecei falando sobre a China, sobre o encontro, mas vocês verem as consequências que eles já estão pensando na frente. Eles acham que estão enganando, mas o mapa que estava nas costas do general Gerasimov mostra exatamente o que eles pensam e as mentiras que eles contam para o mundo e para o seu povo também. Obrigado a vocês que assistiram a esse vídeo. Conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Aqui vocês viram a verdade, eu conto com vocês. Por favor, se inscreva. Deus abençoe todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Por favor, Deus abençoe o Brasil, que precisa muito. Paz e bem, paz para toda a humanidade.